Oi, minha gente, boa noite, né? Sextou, graças a Deus, estamos aqui na sexta-feira com a nossa aula de física. Hoje vai ser exclusivamente para ela, né? Então, hoje nós temos o professor Isaac, é um professor que já está conosco no Bença, né? O Isaac entrou na nossa segunda turma e, graças a Deus, está conosco até hoje, sempre, né, com a sua presença. Então, aqueles que não conhecem, vocês têm um ótimo professor. O Isaac, ele é perfeito, eu gosto muito da didática dele enquanto professor de física. Então, por favor, tratem o Isaac muito bem, para ele poder estar conosco sempre, certo? E vocês vão estar em boas mãos, tá bom? Isaac, muito obrigado. Gostaria, a gente sempre gosta, até mesmo porque essa aula é gravada, a gente sempre gosta de agradecer, porque a gente sabe que sem os professores, né, esse projeto realmente não existiria. Então, muito obrigado mais uma vez por você sempre dar o sim para o Bença, viu? Tá ótimo. Eu queria fazer aqui. Queria me mostrar aqui para o pessoal. Eu não sei como é que eu faço isso. Espera aí. Ah, tá. Enfim, eu queria deixar a minha apresentação, a minha foto aqui grande para o pessoal me ver, mas eu não estou conseguindo fazer isso não. Mas tudo bem, eu estou aqui pequenininho no cantinho, para vocês vai aparecer grande, então a gente pode começar. Primeiramente, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de dar aulas aqui para vocês. Esse projeto tem um alcance e uma importância muito grande para a região de vocês. Eu espero que vocês aproveitem muito. E a gente vai discutir hoje sobre um assunto que vocês todos e todas já sabem. Então, a ideia é a gente relembrar, certo? Vocês vão entender por que a ideia é relembrar. Eli, eu vou ficar com a minha apresentação aqui aberta, mas estou de olho no telefone. Qualquer coisa, se eu cair, tu me manda mensagem rapidão, que eu estou de olho aqui também, tá? Se preocupe não, viu? Ele já sabe que essas coisas podem acontecer e a gente fica aqui realmente. Tá bom. Então, vamos lá. Qual é a ideia da aula de hoje? A ideia da aula de hoje é a gente relembrar como é que a gente faz conversões entre medidas, certo? Aí você deve perguntar assim, mas professor, fazer conversões de medidas, o que exatamente isso quer dizer? Tá? É a respeito disso que a gente vai conversar hoje, tá? Essa aula, ela não fui eu quem elaborei, mas eu adaptei ela, certo? Essa aula aqui, desse projeto aqui, da canal do Seduc, quem elaborou a aula foi esse professor aqui, chamado Caio Breno, mas eu adaptei ela, coloquei mais atividades, mais discussão, mais exemplos, para a gente conseguir entender todo o restante, certo? Eu estou somente executando a aula com a minha metodologia para vocês. Mas os créditos de quem preparou a aula vai para o professor Caio Breno, tá? Então, o que é que nós vamos discutir aqui na aula de hoje? Eu vou fazer uma breve apresentação do geral, certo? E a gente vai discutir no segundo momento a respeito de grandezas fundamentais, tá? Essas grandezas fundamentais dizem respeito principalmente. Quais são as grandezas fundamentais de interesse para nós no dia a dia e no diário? São grandezas fundamentais de comprimento, são grandezas fundamentais de tempo e são grandezas fundamentais de massa, certo? Então, a gente vai discutir nessa sequência. Grandezas fundamentais de comprimento, grandezas de massa e grandezas de tempo. E lá no finzinho, para fechar a aula com chave de ouro, a gente fala sobre dinheiro, porque conversão também diz respeito a dinheiro. Então, a gente precisa saber como é que transforma dinheiro grande em dinheiro. Então, converter dinheiro também é um assunto que cabe aqui, certo? Para vocês. O que é que a gente entende por medir? Quando você escuta essa palavra medir, o que é que vem à cabeça de vocês? Medir.
Eu gosto de interagir bastante com vocês. Eu queria que vocês fizessem o seguinte: quando eu fizer essas perguntinhas assim, eu queria que vocês colocassem algum comentário aqui no chat, certo? Eu estou acompanhando o chat aqui de vocês e eu vou ver os comentários de vocês. Então, quando eu digo assim, o que é que você entende por mídia? O que é que a gente entende por mídia? Então, vamos lá. Estou acompanhando aqui o chat. Então, eu estou vendo, Isaac, parece que na Ibaretama a internet não está muito boa. Algumas pessoas estão reclamando que a internet está oscilando. Não é a nossa, é a deles, né? Ó, aqui eles estão dizendo aqui o áudio está saindo muito ruim. Aí provavelmente a internet lá na Ibaretama que não está muito boa. Se eles não responderem logo, deve ser por conta disso. Entendi. No caso aqui, o áudio que está saindo ruim aqui é o do professor. O que você falou agora aí, eu entendi perfeito. Agora o do professor está saindo muito ruim. Tá só gaguejando, cortando. Mas eu estou ouvindo o Isaac bem. Então, por isso que eu acredito que seja um problema de instabilidade em Baratão, porque o Li está me escutando bem. Eu estou escutando o Isaac bem. Para mim, ele não está cortando. Eu estou em Fortaleza, né? Não estou nem no Quixadá. Então, por isso que eu estou achando que a internet Baratão é que não está boa. Porque eu estou escutando o Isaac perfeito. Mas diga. Se eu falar... Então, está dizendo que só a minha que está cortando. Oxe, fiquei preocupado agora. Esqueci, ele está escutando bem. Se eu falar bem devagarzinho, ainda assim corta muito? Eu acho que, eu não sei, fica como se o senhor estivesse falando muito, muito próximo do microfone. Não sei, tá muito ruim o áudio. Sei lá como não tá legal. Deixa eu tentar aqui fazer alguma coisa aqui. De repente eu mudo aqui a sensibilidade. Tá muito alto, estourado, é isso? Como se estivesse falando muito próximo, tá aquele som alto e fica gaguejando. Eu sei. Agora melhorou um pouco mais? Agora deu para escutar melhor. Então, possa ser a sensibilidade do microfone que estava muito alta. Mas eu acredito que seja por conta da internet também. Mas eu ajustei aqui a sensibilidade. Falhou muito? Ainda está falhando? Melhorou? Agora melhorou. Melhorou bastante. A Lani está dizendo que melhorou aqui no chat. Podemos seguir então, né? Vocês me deem um feedback aqui no chat, certo? Ele está dizendo que melhorou. Retomando, a minha pergunta foi a seguinte: o que é que nós entendemos quando a gente está dizendo que está querendo medir alguma coisa? Tá? Então, o ato de medir significa que eu estou fazendo comparações. Certo? Como assim, professor? Comparações. Imagine que eu tenho uma fita métrica de 1 metro no meu bolso. E eu estou querendo medir o comprimento de uma parede bem grande. Certo? Então, quando eu estou dizendo que eu vou medir, eu vou fazer o seguinte: eu vou verificar quantas vezes a minha fita métrica de 1 metro cabe dentro do comprimento do mundo. Isso é medir. Medir é comparar. Entendeu? Por exemplo, se eu estou querendo medir a massa de uma pedra comparado com 1 quilo de arroz, qual é o instrumento que eu uso para poder fazer essa medida, essa comparação? Eu uso uma balança. De um lado eu coloco 1 quilo de arroz e do outro lado eu coloco a pedra. Certo? Se eles dois ficarem paradinhos assim, equilibrado, é porque a pedra tem a mesma massa do quilo de arroz. Perfeito?
Então, medir significa que eu estou comparando as grandezas, certo? E quando a gente mede, a gente faz o seguinte, a gente associa um número em uma unidade definida anteriormente. Por exemplo, a fita métrica. Então, eu estou medindo, deu com o número mais uma unidade que é metro, se eu estiver medindo o comprimento. Se eu estiver medindo massa, poderia dar 10, o número 10, associado a uma unidade que é o quilograma. Portanto, 10 quilogramas. Se eu estivesse medindo tempo, poderia dar 30 minutos. Então, eu tenho o número 30 associado com a unidade minutos. Compreende isso? Então, assim como existem outras variáveis que você pode medir. Por exemplo, aqui na imagem do lado esquerdo tem um objeto para verificar a velocidade de um veículo. Estou medindo a velocidade. Do lado direito tem outra imagem onde eu estou aferindo, eu estou medindo a temperatura do corpo de uma pessoa. Compreende? E a gente tem instrumentos para poder realizar essa medida. É como se a gente tivesse o gabarito no bolso, sempre. Né? A gente vai medir uma parede, a gente tem o gabarito no bolso, que é o quê? Uma fita métrica. A gente vai medir massa, que aí a gente tem um gabarito no bolso, que é uma balança. A gente vai medir tempo, a gente tem um gabarito no bolso, que é um relógio. E assim por diante. Então, quando eu estou medindo essas coisas, eu estou comparando, tá, com o gabarito que eu tenho. Tudo bem até aqui? Vocês continuam me escutando melhor agora? Dá um salve aqui no chat. Sim? Tudo bem. Vamos adiante. São as grandezas fundamentais em física, certo? Eu separei 3 aqui para a gente trabalhar, certo? Que é a grandeza de comprimento, de massa e de tempo. Então, grandezas fundamentais são também chamadas de grandezas primitivas, ou seja, aquelas em que a gente tem a percepção direta. É isso que a gente vive no dia a dia, certo? E a gente sabe o que é que elas significam, tá? Então, as grandezas primitivas é o que a gente percebe no dia a dia diretamente e a partir delas a gente pode construir outras grandezas, certo? Por exemplo, ó, quais são as grandezas fundamentais que nós conhecemos do dia a dia? A grandeza comprimento. Qual é a unidade que está associada à grandeza comprimento? É o metro. Qual é o símbolo que está associado com a unidade metro? A letrinha M. Tudo bem? A grandeza associada à massa, a unidade dela é o quilograma. Mas lá somente tem unidades menores, né? Como vocês sabem. Qual é o símbolo que a gente usa para representar o quilograma? O kg. Tá? Com relação à grandeza tempo, a unidade fundamental é o segundo. E o símbolo associado ao segundo é a letrinha S minúscula. Tá? Como também existem outras quantidades que, de repente, não é tão imediato da gente. Por exemplo, corrente elétrica. Como é que a gente... Qual é a unidade da corrente elétrica? Quem trabalha fazendo instalações elétricas precisa saber disso. Eu vou comprar uma chave de 20 amperes. O 20 amperes aqui está medindo para mim a intensidade da corrente elétrica. Certo? Qual é o símbolo que está associado à corrente elétrica? É a letra A, amperes. E a temperatura? Por exemplo, você sentiu uma febre e precisa ir ao médico. Chega lá no hospital, ele põe um termômetro na tua axila e ele vai medir a temperatura. Geralmente sai em qual unidade? O grau Celsius.
Porque no Brasil a gente adotou como unidade fundamental para a temperatura o graus Celsius. Mas existem outros, por exemplo, o grau Kelvin. Tá? Assim como também existe a grandeza para quantidade de matéria e para a intensidade luminosa, que é o mol e a candela. Tá? O símbolo do mol é simplesmente o mol e o candela é CD. Tudo bem até aqui? Quando eu perguntar assim, tudo bem até aqui, tu coloca só um pontinho no chat que eu já estou entendendo. Ok? A primeira unidade que a gente vai trabalhar é a unidade de comprimento. Agora, eu queria que vocês prestassem muita atenção nesta tabelinha. Muita atenção mesmo. Qual é a unidade padrão ou a unidade fundamental? A gente está adotando aqui o metro, que é representado pela letra M, e aqui eu tenho 1 metro. Certo? Só que a gente tem, para o lado esquerdo, os múltiplos do metro, e para o lado direito, os submúltiplos do metro. O que é isso, professor? Os múltiplos, ele vai ficando cada vez maior, as unidades. Tá? Por exemplo, ó, se eu juntar 10 metros aqui, eu chamo isso de decâmetro. Se eu juntar 100 metros, eu chamo isso de hectômetro. E se eu juntar 1.000 metros, eu chamo isso de quilômetro. Então, a gente está trabalhando com a ideia de agrupamento. Percebe isso? Olha só como é interessante. Ó. Se eu juntei 10 metros, eu posso chamar isso de decâmetro. Esse de aqui é de 10. Certo? Se eu juntar 100 metros, eu chamo isso de hectômetro. Se eu juntar 1.000 metros, eu chamo isso de quilômetros. Tudo bem até aqui? Então, o agrupamento dos metros podem ser decâmetro, hectômetro e quilômetro. Grande parte de vocês certamente conhece o metro e o quilômetro. Agora, entre esses dois aqui, ainda tem o hectômetro e o decâmetro. Perfeito até aqui? Agora, observe que para o lado esquerdo ele vai aumentando. Agora, para o lado direito, que são os submúltiplos do metro, ele vai diminuindo. Tudo bem? Como é isso, professor? É assim. Se eu pegar uma parte bem pequena do 1 metro, que é representada por 0,1 metro, ou seja, 10% de 1 metro dá o quê? Dá 100, né? Então, aqui eu tenho o decímetro. Se eu diminuir, aliás, que é 10, né? Decímetro de 10. Se eu diminuir, eu tenho o centímetro. Eu estou diminuindo 1 metro em 0,01 metros. E isso aqui eu chamo de centímetros. Se eu diminuir o metro ainda mais, eu tenho o milímetro. Então, desta tabelinha aqui, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar do metro e do centímetro e do milímetro. Tá? É essa a ideia. Para o lado direito, eu tenho o submúltiplo, ou seja, eu estou dividindo esse metro em pedacinhos cada vez menores. E para o lado esquerdo, eu estou fazendo agrupamento dos múltiplos do metro. Eu estou aumentando. E aqui para a direita eu estou diminuindo. Tudo bem? Então, vamos adiante. Agora presta bem atenção nas siglas aqui. Ó. Eu vou carregar essa tabelinha para onde a gente for. O quilômetro eu represento por km. O hectômetro eu represento por hm. O decâmetro eu represento por DAM. DAM. Aí aqui do outro lado, decímetro eu represento por dm. Centímetro eu represento por cm. E o milímetro por mm. Tudo bem até aqui? Me escutam bem?
Acho que sim, né? Vamos adiante. Lelito tá aí? Só diz para mim que vocês estão me escutando. Está tudo ok. Eles também estão botando aqui o dedinho, tá tudo ok. Oh, tá ótimo. Então, vamos adiante. Então, olha só que essa tabelinha aqui é um negócio interessante de vocês memorizarem, certo? Eu estou fazendo transformações envolvendo unidades de comprimento. Observe, ó. Vamos primeiro pela parte de cima. Se eu quero transformar de quilômetro para metro, direto, quilômetro para metro, qual é o procedimento que eu devo fazer? Por exemplo, eu te dou 1 quilômetro e peço para você transformar em metro. Qual é o procedimento que você vai fazer? Tu vai pegar 1 quilômetro, multiplica primeiro por 10, aí tu tem o hectômetro. Aí o resultado, tu multiplica por 10 de novo, que tu tem o decâmetro. E o resultado do decâmetro, tu multiplica por 10 de novo, que tu vem para o metro. Aí você deve estar pensando assim, mas professor, tu está complicando demais. Porque a gente já sabe que dentro de 1 quilômetro existem 1.000 metros. Não é melhor eu só multiplicar por 1.000? De fato, eu poderia estar fazendo isso, mas assim vocês não vão saber que entre o quilômetro e o metro existe ainda o hectômetro e o decâmetro. Ok? Então, se eu estou querendo transformar de um múltiplo, aqui do lado esquerdo, para um submúltiplo, eu vou multiplicando de 10 em 10, até chegar na unidade que eu estou querendo. Tudo bem? E se eu quiser fazer o procedimento inverso? Por exemplo, eu tenho 1.000 metros e eu quero transformar 1.000 metros em quilômetros. Qual é o procedimento que eu faço? Eu tenho 1.000 metros, eu divido por 10 e o resultado é em decâmetro. Eu divido por 10 de novo e o resultado é o hectômetro. E eu divido mais uma vez e chego no quilômetro. Certo? É assim que a bomba toca. Para fazer conversão, é simplesmente você olhar para essa figurinha aqui e fazer o que ele está te sugerindo. Tá? Vamos fazer um exemplo prático. Transforme 3,728 metros em centímetros. Aí você vai lembrar, lembra que eu te dei essa tabelinha aqui inteira? Aí eu fiz só um recortezinho do que eu estou querendo, que é do metro para o centímetro. Então, qual é a ideia? O que é que ele está querendo que a gente faça? Eu quero transformar 3,728 metros em centímetros. Então, o que é que eu faço? Eu estou aqui em metros e quero transformar para centímetros. Então, eu devo multiplicar por 10 duas vezes. Então, vamos lá. 3,728 está aqui. Eu multiplico primeiro por 10, que dá 37,28, que quando eu multiplico por 10 de novo, ele já me dá o valor em centímetros. Então, qual é a conclusão disso? Que 3,728 metros correspondem a 372,8 centímetros. Ok? Tudo bem até aqui? Vamos outro exemplo. Agora, o que é que eu estou querendo? Eu quero transformar 1,835 metros em milímetros. Então, qual é a ideia? Eu vou lá naquela tabelinha e eu estou aqui. Ó. A unidade que eu tenho está em metros e quero transformar em milímetros. Então, o que é que eu devo fazer? Eu tenho que pegar o 1,835, que está aqui, ó, que está em metro,
e eu vou multiplicar por 10, porque eu estou vindo desse aqui para esse. Certo? Multipliquei por 10. Ó. O resultado deu 18,35. Certo? DM. Eu estou bem aqui no DM. Eu multiplico por 10 de novo. O resultado é 183,5 centímetros. Eu estou bem aqui agora. E quando eu multiplico por 10 de novo, eu obtenho o resultado em milímetros. Qual é a conclusão? 1,835 metros correspondem a 1.835 milímetros. O que é que isso está querendo dizer para nós? Você deve estar pensando assim, como é que o professor pega o número 1,835 e o resultado dá um número tão grande? É exatamente isso. Esse número aqui, ele é grande, 1.835, mas porque eu estou dividido em pedaços muito pequenos. Certo? Vamos adiante. Essa daqui, eu quero transformar 473 metros em quilômetros. Eu estou fazendo o procedimento contrário agora. Como é que eu faço isso? Eu estou aqui, ó, em metros, 473 metros, e eu quero transformar em quilômetros. Como é que eu faço isso? Agora o procedimento é o contrário. Ó. Eu tenho que vir dividindo até chegar no quilômetro. Como é que eu faço isso? Ó? 473 metros. Estou aqui. Dividido por 10, dá 47,3 decâmetros. Não, Dan. Certo? Esse resultado aqui do Dan, eu tenho que dividir de novo pelo HM. Eu divido por 10, que deu 4,73 HM. Que quando eu estou bem aqui, e quando eu divido novamente, aí eu chego no quilômetro. Ou seja, 473 metros correspondem a 0,473 quilômetros. Tudo bem até aqui? Mais um. Transforme 6,54 centímetros em metros. Como é que eu faço isso? Né? Veja que a quantidade que é dada é 6,54 centímetros. Ou seja, eu estou bem aqui, ó, nesse quadradinho aqui. E para eu passar para metros, eu tenho que dividir quantas vezes? Uma vez e outra vez para chegar no metro. Então, o que é que eu faço? 6,54 dividido para 10 dá 0,654 dl. Eu estou bem aqui, ó. Só que eu preciso dividir de novo. E quando eu divido novamente, eu obtenho o valor de 0,0654 metros. Ou seja, 6,54 centímetros equivalem a 0,0654 do metro. Tudo bem? Vamos lá. Vamos adiante. Mais um. Jogo rápido, assim, de cabeça para vocês responderem aqui no chat. Mas é jogo rápido mesmo. Certo? Letra A. 1 metro equivale a quantos centímetros? Só coloca um número aqui no chat. Bem rapidão. 1 metro equivale a quantos centímetros? Como é que eu faço isso? Vamos lá. Estou observando vocês respondendo aqui. 1 metro já chegou o primeiro. 100. 100. Tem 2. Gleciane, 100. Mais alguém? 100. Então, como é que foi a conta? Eu estou em metro e quero vir para centímetro. O Sérgio colocou 1000. Opa! Foi 1000 no final? No caso, se fosse para milímetros. Mas, como eu estou transformando de metro para centímetros,
já é direto, centímetros, certo? Bem rapidão, porque eu sei que vocês estão entendendo, está excelente. Eu tenho 10 centímetros e eu quero transformar para metros. Dá quanto? Agora eu quero ver. Bem rapidão, como foi a conta na tua cabeça? Eu estou em centímetro e quero transformar para metro. 10 centímetros correspondem a quanto em metro? Vou dar uma dica. Começa com 0. Certo? Isso aqui é uma atividade que está para a gente fazer, mas eu sou um cara bacana, eu vou fazer isso com vocês. Vamos responder aqui como é que faz isso para vocês ficarem espertos. Tá? Como então? Eu quero converter 1 metro para centímetros. Qual é o procedimento? 1 metro, eu estou bem aqui, no primeiro quadradinho verde aqui em cima, 1 metro, e eu vou transformar para centímetros. O que é que eu faço? Multiplico por 10 e depois por 10. Então, quando eu multiplico 1 vezes 10 dá 10, então eu estou no dm. Só que eu preciso multiplicar de novo. Então dá 100 centímetros. Então, quem respondeu 100 ganhou R$1. Certo? O segundo, eu quero transformar 10 centímetros em metros. Como é que eu faço isso? Então, veja, aonde é que eu estou? Eu estou bem aqui, nos centímetros, e quero transformar para metro. Então, qual é o procedimento que eu devo fazer? Eu tenho que dividir 2 vezes por 10. Então, 10 centímetros dividido por 10 dá 1, e 1 centímetro dividido por 10 dá 0,1. Ou seja, 10 centímetros correspondem a 0,1 metro. Perfeito? Tá bom para compreender? Segundo ponto. O outro item. Letra C. Agora sim, eu quero transformar 25 metros em milímetros, em mm. Então, e agora? Como é que eu faço? Tá? Agora, observe. Eu estou aqui nos metros e quero vir para os milímetros. Qual é o procedimento que eu devo fazer? Eu tenho que multiplicar por 10 até chegar no milímetro. Então, 25 metros. Vai ser 25 vezes 10, que dá 250 dm. 250 dm vezes 10 dá 2.500 centímetros. Certo? E quando eu multiplico por 10 de novo, eu tenho 25 mil milímetros. Ou seja, 25 metros equivalem a 25 mil milímetros. Tudo bem até aqui? Vamos adiante. Tudo bem, né? Bem rapidão, eu esqueci de perguntar. Essa daqui tem que perguntar. Porque tem que perguntar. Vocês estão por dentro da parada. Observa. Responde aqui no chat para mim. 3 quilômetros tem quantos metros? Estou observando o chat. 3 quilômetros tem quantos metros? Estou observando o chat. 3 quilômetros tem quantos metros? Oxente! 300, meu povo. Calma. 300 quilômetros tem quantos metros? Aliás, 3 quilômetros tem quantos metros? Vamos fazer uma continha rápida. Se em 1 quilômetro tem 1.000 metros, em 3 quilômetros tem que ter 3.000. É de van. Ganhou R$1. 3.000. Magda, Lani, show de bola. Compreendeu como é o raciocínio? Então, você acabou fazendo aquele procedimento que eu coloquei ali, sem saber que você está fazendo aquilo. Pois é, a ideia é a gente aprender o método, como é que faz isso, certo? Então, aqui, o que você fez aqui, qual foi a conta que você fez? Eu estou em quilômetros,
e eu tenho que passar para metros. Então, eu tenho que pegar o quilômetro, multiplicar por 10, depois multiplico por 10 e mais uma vez. E o resultado dá em metros. Observe. 3 quilômetros vezes 10 dá 30 HM. 30 HM vezes 10, 300 DAM. Vezes 10 de novo, 3.000. Ou, como vocês já estão por dentro, eu simplesmente multiplico por 1.000, porque eu sei que dentro de 1 quilômetro existem 1.000 metros. Então, ó, só felicidade. Certo? Vamos mais um. Eu quero transformar 300 milímetros em metros. Aí agora eu peguei pesado com vocês, não foi? E agora, como é que a gente faz isso? Novamente, ó, você vai lá naquela tabelinha que eu coloquei e você vai fazer o seguinte procedimento. Eu estou pedindo 300 milímetros, ou seja, eu estou bem aqui, ó, do lado direito, e quero transformar isso em metros. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir por 10, 1, 2 e 3 vezes. Certo? Ou seja, ó, 300 milímetros dividido por 10 dá 30 centímetros. 30 centímetros dividido por 10 dá 3 dms. E 3 dms dividido por 10 dá 0,3 metros. Olha só que bacana esse método de transformar. Certo? Essa daqui vocês sabem de cara. Em 120 centímetros, em milímetros, dá quanto? O que eu faço? Eu estou em centímetros e quero transformar para milímetros. Eu simplesmente multiplico por 10. 120 vezes 10, 1.200 milímetros. Show de bola. Fechou. É isso. Tá? Agora eu vou colocar aqui na mesa uma dúvida que vocês todos têm. A farmácia e tu sobe na balança. Responde para mim, o que é que tu está medindo? Tu está medindo a massa ou tu está medindo o peso? Responde Peso. Opa, responde aqui para mim no chat. Eu vou já entregar a chave do sucesso, viu? Sobe massa ou peso? Quando tu sobe na balança na farmácia, o que é que tu está medindo? A massa ou peso? Vamos lá, escreve aqui a palavrinha. Massa ou peso? Eu gosto de interagir, gente. Massa. Lani Magda disse que era massa. Massa corporal. Essa daqui vai ser educadora física. Massa corporal. A Gleiciane, massa também. Mais alguém? Quem dá mais? Dole uma. Quem dá mais? Dole duas. Quem dá mais? Só mais um. Só mais um. Estou olhando para o chat. Massa ou peso? Massa ou peso? Tá, deixa eu entregar a chave do sucesso. Por que que você, quando sobe na balança, você não está medindo peso? Porque em física, massa e peso têm significado diferente. O conhecimento cultural da gente diz que peso é a mesma coisa que massa, e na verdade não é. Vou explicar para vocês o que é cada coisa. Todos vocês estão grudados no chão? Já, né? Parece óbvio. Mas por que que você está sempre grudado no chão? Porque existe uma força que está te puxando para o chão. E essa força a gente chama de peso. Certo? Você não sai voando porque existe uma força que te puxa para o chão chamada peso. E, por outro lado, a massa corporal, ela está medindo para nós a quantidade de matéria que tem no meu corpo. Então, quando eu subo na balança, o que eu estou medindo é a minha massa corporal. Eita, show de bola, massa corporal. Se eu estou subindo na balança, eu estou medindo a massa do meu corpo. Eu não estou medindo a força com que a Terra está me puxando para o chão. Compreende? Então, massa e peso são duas coisas diferentes. Massa
é a quantidade de massa corporal, é o que eu meço lá na balança. E peso é a força que está me puxando para o chão, tá? Ou seja, por que eu tenho que dizer isso? Porque o que a gente vai discutir agora é a massa corporal. Tudo bem? Vamos lá adiante. Parabéns ao pessoal que respondeu massa corporal, ou então apenas massa, certo? Mas, como é um conhecimento de cultura, tudo bem, a gente entende quando a gente fala peso, certo? Mas fisicamente é diferente. Agora, presta bem atenção aqui, ó. A mesma ideia de antes, quando a gente estava discutindo comprimento, também acontece aqui. Qual é a unidade padrão quando a gente está medindo massa? É o grama, certo? Vamos primeiro para o lado esquerdo. Existem os múltiplos do grama, que são quem? O decagrama, que é o DAG, o hectograma, que é o HG, e o quilograma, que é o KG. Até aqui, grama e quilograma, todos nós entendemos bem. Está dizendo que está pequeno demais? Está olhando no telefone, né, Magda? De repente, se tu der um zoom, sim, tu consegue verificar bem. Eu entendo. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou fazer assim, porque eu sou desses. Eles também podem colocar, porque eles também não sabem que pode dar o zoom pelo telefone, né, Isaac? Muitos deles ainda não sabem. Não, mas tudo bem. Agora, Magda, deu para ver agora? Ela vai dizer que sim, não posso. Aumentou. Ó, deu sim. Então, eu vou discutir agora só o lado esquerdo aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho o grama, o decagrama, o hectograma, que eu represento pelo HG, e o quilograma pelo KG. E que vocês já conhecem o quilograma e o grama. Certo? Tudo bem até aqui? Mas eu também posso fazer o seguinte. Aqui eu estou fazendo os múltiplos do grama. Certo? Eu também posso fazer os submúltiplos do grama. Como assim, professor? Suponha que eu estou pegando o grama e em pedacinhos menores. Certo? Então, existe a unidade que a gente chama de decigrama, que corresponde a 0,1 grama. Se eu diminuir ainda mais, eu tenho o centigrama, que corresponde a 0,01 grama, e o miligrama, que é o mg, que corresponde a 0,001 grama. Certo? Então, da mesma forma que a gente discutiu ali, isso também vale para cá. Tá? Então, qual é a brincadeira que a gente vai fazer agora? É transformar de um para o outro. Como é que a gente faz isso? Observando essa tabelinha aqui. Certo? Como é que eu faço isso? Por exemplo, eu quero transformar de quilograma aqui para grama. O que é que eu faço? Eu pego o meu quilograma, multiplico por 10 a primeira vez, a segunda e a terceira, até chegar na unidade grama. Certo? Se eu quiser transformar de gramas para miligramas, o que é que eu faço? Eu multiplico por 10 a primeira, a segunda e a terceira vez. Tá? Ou seja, se eu quero transformar do maior para o menor, eu saio multiplicando por 10. Agora, se eu quero transformar do menor para o maior, aí eu tenho que vir dividindo por 10. Tudo bem? Vamos fazer exemplos para poder ficar bacana. Eu quero transformar o seguinte, ó. Eu tenho 2,45 gramas e quero transformar em centigrama. Como é que eu faço isso? Aí você vai olhar para aquela tabelinha que eu coloquei ali, certo? E vai perceber o seguinte, olha, eu te dei 2,45 gramas, ou seja, eu estou aqui, na letra G de gramas, e quero transformar para centigramas. O que eu devo fazer?
eu multiplico por 10 e depois por 10 de novo. Então fica assim, ó. 2,45 vezes 10 dá 24,5 dg. Multiplico por 10 de novo, 245 centigramas. Qual é a conclusão? 2,45 gramas correspondem a 245 centigramas. Tá? Vamos mais um. Eu quero transformar de decigramas, 320 decigramas em miligramas. Aí você fica, professor, como é que faz isso? Tu vem aqui na tabelinha e consulta. Eu estou em DG, decigramas, e quero transformar em MG, que é miligrama. Como é que eu faço isso? Eu pego os 320 e multiplico a primeira vez por 10, que dá 3.200 centigramas. Quando eu multiplico por 10 de novo, 32.000 miligramas. Tudo bem até aqui? Eu quero que você transforme 200 decigramas em hectogramas. Agora, observa o seguinte, ó, eu estou aqui no DG, por decigramas, e quero transformar por hectograma. O que eu devo fazer? Qual é o procedimento? Eu tenho que dividir a primeira vez por 10, a segunda vez por 10 e a terceira vez por 10 até chegar no hectograma. Como é que faz isso? 200 decigramas, divido a primeira vez, eu obtenho como resultado 20 gramas. Divido por 10 de novo, obtenho 2 aqui no DAG. Quando eu divido por 10 de novo, dá 0,2 hectogramas. Ou seja, 200 decigramas equivalem a 0,2 hectograma. Agora, para esta tela aqui, eu vou já te fazer uma pergunta para tu fazer uma resposta bem rápida. Tá? Qual é a ideia aqui? A gente fazer essas conversões. A letra A, eu quero que você transforme 0,5 kg em grama. Ou então, se a gente quiser traduzir isso daqui, tu vai no supermercado e compra meio quilo de frango. Em meio quilo de frango, corresponde a quantos gramas? É essa a pergunta que ele está querendo que você responda aqui. 0,5 quilogramas correspondem a quantos gramas? A letra B. Olha, a Magda já respondeu. 500. Lógico. 0,5 quilogramas correspondem a 500 gramas. E é a mesma coisa que meio quilo. Popularmente conhecido como meio quilo. Tá? Eita, o pessoal tá rápido aqui, ó. Meio quilo. Quando a gente contextualiza e coloca assim, ou então, troca o frango por gado. Eita, meio quilo de carne de gado dá quantos gramas? 500 gramas também, não importa qual é a proteína. A unidade sempre vai ser essa. Perfeito? Só que, como eu sou um cabo bacana, eu respondi isso daqui com vocês. Ó, eu tinha deixado para vocês fazerem, mas está aqui as respostas. O que é que eu quero que vocês façam? Você tem que aplicar o método que eu estou te explicando ali para poder chegar nesses resultados aqui. Mas como eu sou bonzinho, eu fiz. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Observa, ó. Eu tenho 0,5 quilogramas. Eu estou bem aqui na esquerda, ó, da tabelinha. E eu quero transformar para gramas. Então, 0,5 vezes 10, que dá 5. Aí 5 OHG vezes 10, que dá 500 DAG. Quando eu multiplico por 10 de novo, 500 gramas. Exatamente o que vocês estavam dizendo. Perfeito? 250 gramas em quilo. Ah, essa eu quero ver. Dá quanto?
Supõe que você pega 1 quilo e divide em 4 partes. Certo? A quarta parte de 1 quilo equivale a quanto? Aqui, ó, 250 gramas em quilograma. Como é que eu faço isso? Aí você vem aqui na tabelinha, e onde é que estão os gramas? Bem aqui, ó, onde está mexendo o meu mouse. E eu quero transformar Eita, calma aí. Vocês estão todos dizendo que é 250. Eu estou fazendo o processo inverso. Eu quero descobrir o seguinte. Eu quero transformar 250 gramas em quilo. Ah, aí agora a Magda botou 0,25. Ó, tá? É exatamente isso. É exatamente isso. Como é que eu faço isso? Eu pego os 250, estou bem aqui no giro, e quero transformar para quilo. Eu divido por 10 a primeira vez, divido por 10 a segunda e divido por 10 a terceira. Tá? 250 por 10 dá 25 DAGs, 25 por 10 dá 2,5 HG, 2,5 por 10 dá 0,25. Show de bola. 250 gramas em quilos equivalem a 0,25. Agora, eu quero transformar 1,8 gramas em miligramas. 1,8 gramas em miligramas. Aí você consulta aqui na tabelinha. Ele está nos gramas, aqui, ó, no G. E eu quero transformar em mg. Que está aqui mais na direita. Ó. O que é que eu devo fazer? Eu divido por 10 a primeira. Opa, não, desculpa, estou confundindo. Eu faço multiplicar. Gramas, eu multiplico por 10 a primeira, multiplico por 10 a segunda e multiplico por 10 a terceira. Tá? 1,8 vezes 10 dá 18. 18 vezes 10, 180. 180 vezes 10, 1.800 miligramas. Show de bola. Ok. Lili, desculpa te perguntar uma coisa. Quanto tempo eu ainda tenho? Você está com 1 hora de aula, então tem meia hora. Tenho meia hora. Eita, vamos lá. Tenho meia hora. Até onde eles conseguirem também, né? Tá certo. Não vamos dormir, não, porque ainda tem o prêmio no final da aula, que é em dinheiro. Tá. Então, vamos lá. Vocês que são boas de contas aqui, respondam essa. 780 gramas transformado em quilos. Dá quanto? Olha que é o processo inverso, viu? Eu estou em gramas e quero transformar para quilo. Eu estou aqui, ó, nos gramas e devo transformar para quilo. Então, eu tenho que dividir por 10 a primeira, por 10 a segunda e por 10 a terceira. Certo? 780 gramas dividido por 10, que dá 78. 78 DAGs dividido por 10 dá 7,8. HG por 10 de novo, 0,78. O que isso quer dizer? 780 gramas correspondem a 0,78 do quilo. Ok? Esse daqui eu vou perguntar bem rapidão. Vou fazer uma pergunta em cima da outra pergunta. Responde aqui para mim no chat. Dentro de 3 quilogramas, existem quantos gramas? Bem rapidão. Responde aqui no chat. Em 3 quilogramas, existem quantos gramas? Quantas gramas existem em 3 quilos? É 3.000. Quantas gramas? 3.000. Eita, veio a voz lá do além, aquele negócio bem bonito de escutar. 3.000 gramas. Exatamente. Aqui a resposta, bem aqui, ó. 3.000 gramas. Só que esse problema aqui, ele pede para você transformar em centigramas. O que é que eu faço? Eu só multiplico por 10 de novo. E depois, mais uma vez, que dá 300.000 centigramas. Certo? O procedimento é sempre ir multiplicando, tá?
eu estou aqui em quilos, multiplico 1, 2, 3, 4 e 5 vezes por 10, que dá 300.000 centigramas. Show de bola. Vou correr um pouquinho, porque agora a gente vai discutir sobre tempo. Esse aqui é bacana porque a gente está sempre precisando de tempo para poder chegar em algum lugar. Mas a ideia é a gente aprender a converter tempo. Como é que a gente converte tempo? Logicamente, eu poderia transformar o ano em dia, o dia em hora, as horas em minutos e os minutos em segundos. Sacou como é a ideia? Então, transformar tempo, converter tempo, é eu saber quanto corresponde uma unidade na outra, certo? Então, vamos fazer o seguinte raciocínio. Para eu dividir de hora para minutos, eu devo multiplicar isso por 60. Por quê? Porque dentro de uma hora existem 60 minutos. Eu devo, para eu transformar de minutos para segundos, o que é que eu devo fazer? Eu devo multiplicar de novo por 60. Por quê? Porque eu sei que dentro de um minuto existem 60 segundos. Faz sentido isso? Faz completo sentido. Se eu quiser fazer o caminho inverso, se eu quiser transformar de segundos para minutos, eu tenho que dividir por 60. Certo? E para eu transformar de minutos para horas, eu devo dividir de novo por 60. Então a gente vai se limitar a esses 3 casos e mais um que eu coloquei de bônus, que é de transformar de dia. Certo? De dia para hora e assim por diante. Vamos lá. Primeira pergunta. 120 minutos correspondem a quantas horas? Então, você vai fazer o agrupamento de 60 em 60, não é isso? 120 minutos, eu estou aqui nos minutos, ó. E eu quero transformar esses 120 minutos em horas. Então, o que é que eu faço? Divido por 60. 120 por 60, claramente tem 2 horas. Tudo bem? Próximo. Em uma hora tem quantos minutos? Certo? Essa é uma pergunta bem básica. Então, veja aqui na tabelinha. Eu estou aqui em horas e quero transformar para minutos. O que é que eu devo fazer? Multiplico. Quantas horas você quer que eu converta? 1 hora. Então, eu pego 1 hora vezes os 60, que dá 60 minutos. Tudo bem até aqui? Show de bola. 30 minutos em segundos. Em 30 minutos existem quantos segundos? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Eu devo transformar aqui dos minutos para segundos. Então, o que é que eu devo fazer? Multiplicar por 60. Mas eu devo multiplicar por 60 quanto? Os minutos que ele te deu, ó. 30 minutos vezes 60 correspondem a 1.800 segundos. Não é isso? É exatamente isso. Em uma hora tem quantos segundos? Essa conta vocês não fizeram ainda. Agora, de hora para minuto, tudo bem. Agora, de hora para segundo, diretamente. Como é que eu faço isso? Observa, ó. Eu estou aqui nas horas, quero transformar para segundos. Então, o que é que eu devo fazer? Eu multiplico por 60 para transformar de hora para minuto. Depois eu multiplico de novo por 60 para chegar nos segundos. Tá? Então fica assim, ó. Eu quero converter quanto? 1 hora. 1 hora vezes 60, 60 minutos. 60 minutos vezes 60, 3.060. 3.600 segundos. Ah, aqui é atividade, né? E agora?
Responde aqui para mim. A letra A, bem rapidão. Em 5 horas, existem quantos minutos? Ó, tem a tabela aqui, viu? Ó. Eu estou nas horas e quero transformar para minutos. Eu multiplico esse número por 60. Não é isso? É isso. Isso aqui era para vocês fazerem. Tá aqui as respostas dos spoilers. Mas como eu sou um cara bacana, eu peguei e fiz para vocês. Vamos lá. 5 horas em minutos. Então, eu estou aqui nas horas, 5 horas, e devo transformar para minuto. Eu pego os 5, multiplico por 60, que dá 300 minutos. Conclusão, dentro de 5 horas existem 300 minutos. 2 minutos em segundos. Eu estou aqui, ó. Observa aqui na tabelinha. Minutos para segundos. Eu devo multiplicar por 60. Então, 2 vezes 60, 120 segundos. Qual é a conclusão? Dentro de 2 minutos existem 120 segundos. 3 horas eu quero transformar em segundos. Observe aqui na tabelinha. Eu estou nas horas, que são 3 horas, e eu quero transformar direto para segundos. O que é que eu faço? Eu multiplico as 3 horas vezes 60, que vai dar 180 minutos, e os 180 minutos eu multiplico por 60 de novo, que dá 10.800 segundos. Tudo tranquilo, né? Tá. Essa daqui é interessante, ó. Dentro de um dia, tem quantos segundos? Aí você vai assustar. Poxa, professor, um dia? Sim, um dia. Só a tabelinha aqui só diz hora, minuto e segundo. Como é que eu vou transformar do dia? Mas você sabe que dentro de um dia existem 24 horas. Então, na verdade, eu preciso pegar as 24 horas, que está aqui, multiplico por 60, que dá 1.440 minutos, que vezes 60 de novo, 86.400 segundos. Bacana, né? 30 minutos em horas. Dá quanto? Meia hora, né? Essa é fácil, dá meia hora, professor. Então, como é que eu represento meia hora do ponto de vista matemático? Assim, ó. 0,5 hora. Como assim, professor? Eu estou aqui nos minutos, que são 30 minutos que ele me deu para transformar, e eu quero transformar para hora. Então, eu divido os 30 por 60. 30 por 60, 0,5 horas. Tudo bem até aqui? Para fechar. 180 segundos em minutos. Então, você veja como é que é feito. Ele te disse que quer transformar 180 segundos, ou seja, você está bem aqui nessa bolinha aqui dos segundos, ó. E eu devo transformar isso para minutos. Então, eu devo dividir por 60. Então, 180 dividido por 60 dá 3. 3 o quê? Minutos. Qual é a conclusão? 180 segundos correspondem a 3 minutos. Tá. Agora sim entra aquela parte que vocês colocam a mão na massa, que é a atividade. Qual é a ideia da atividade? Eu fiz 4 questões. Cada questão tem 5 ou 6 itens, certo? Que vocês devem responder aplicando o método que eu expliquei para vocês agora há pouco, tá? Tem a questão 1 e 2, a 3 e a 4. E a 4ª questão, eu disse que tinha um negócio que envolvia dinheiro. Então, a 4ª questão, eu quero que você faça conversão entre moedas. Certo? Como assim, professor? Vamos bater um papo bem rápido aqui, no chat. Certo? Fica esperto aqui no chat.
Eu quero que tu transforme o seguinte. R$ 1, dentro de R$ 1, existem quantas moedas de 50 centavos? Opa, 2. Magda foi ligeiro. Quando o assunto é dinheiro, todo mundo fica esperto. É por isso que todas as minhas aulas eu coloco dinheiro na jogada. Só que vocês saberem, na outra aula, da outra turma, a Lili saiu pobre, porque eu usei o dinheiro dela. A premiação era toda ela que pagava. 2 anos de Dinheiro que a gente nem tem, né? Pois é. Quando é na conta dos outros, né, a gente fica tranquilo. Moeda de 50 centavos. Então, eu estou convertendo. Olha só qual a ideia. Converter significa que eu estou representando a mesma quantidade em unidades menores. Olha que bacana. Dentro de R$ 1 existem 2 moedas de 50 centavos. Corresponde ao mesmo valor, só que em unidades menores. É a mesma coisa para todos os outros exercícios que a gente fez. A bolsa. Eu já estava olhando aqui e já estava pensando. Dentro de R$ 2, tem quantas moedas de 25? Agora vai ligeiro. Estou dizendo? 8. Opa! Calma. Dentro de R$ 2, existem quantas moedas de 25 centavos? Olha, vocês têm que saber transformar dinheiro, porque senão vocês vão acabar perdendo. 8. Muito que bem. Tudo bem, Lani. A ideia é exatamente essa. A gente aprender e sair corrigindo aqueles probleminhas que a gente, né? Terceiro, dentro de R$ 1, tem quantas moedas de 10 centavos? Magra 10. 10 moedas de 10 centavos. Gleiciane 10. Edvan 10. Sérgio, eu estou quase o Silvio Santos aqui. Quem quer dinheiro? 10. Muito que bem. Agora eu vou dificultar o negócio. Dentro de 50 centavos, existem quantas moedas de 5 centavos? E agora, hein? Eita. Olha, tá aparecendo aí os 10, né? 10. É 10 mesmo? É 10? De É só isso? 50 centavos, existem quantas moedas de 5 centavos? Só existe 10 moedas só? Vamos pensar direito, meu povo. Se eu tenho 10 moedas de 5 centavos, eu formo quanto? Aí tu vai colocando de pau em pau. 5, 5, 10, 20, 30. Olha. Olha a coisa mudando. Não é isso? Vamos adiante. Vamos adiante, na quinta aqui, só para a gente fechar aqui com chave de ouro a parada. Dentro de R$ 3, existem quantas moedas de 50 centavos? Aí é fácil, né? 6. Quem dá mais? Quem quer dinheiro? Tá bom. E a última? Ó, vocês pensem com calma, viu? Em R$ 2,50. Dentro de R$ 2,50, existem quantas moedas de 25 centavos? Oxe, 10, né? É só tu multiplicar, né? 10 vezes 0,25 dá 2,50. Olha só, que legal, cara. Que legal. Então, vamos resumir aqui a história, certo? Eu agradeço demais a paciência e a participação de vocês nessa aula de hoje. A Lili tem a obrigação moral de
mostrar para vocês e corrigir com vocês os exercícios, o 1, 2 e o 3, aplicando o método que eu coloquei agora. E a Deus gente é pai. e a gente pode, a do dinheiro é muito fácil, né? Porque dinheiro é um negócio que a gente manuseia todo dia. Onde é dinheiro? Quilograma, porque a gente sempre precisa de dinheiro para comprar alguma coisa no supermercado. Então, aquilo que a gente tem contato mais direto é mais fácil. Por isso que eu disse no começo da aula que, na verdade, isso aqui é uma aula de revisão, porque isso aqui vocês sabem. A gente só precisa é praticar, certo? Então, qual é o resumo da ópera de hoje, da aula de hoje? Então, eu busquei mostrar para vocês como é que a gente converte unidades. A unidade pode ser de comprimento, a unidade pode ser de massa e a unidade pode ser de tempo. Por que isso é importante? Deixa eu só pontuar para vocês. Eu estou fazendo uma obra, certo? E surgiu para mim 10 moedas de 50 centavos, tem 50 de 5. O Sérgio colocou aqui. Sim, deixa eu só comentar aqui. Eu estou fazendo uma obra aqui, certo? Por que eu preciso saber converter as coisas? Olha só. Eu precisei fazer uma conta para eu saber quantas telhas ia pegar no meu telhado. Certo? E qual foi a conta que eu precisei fazer? Eu fui pesquisar na internet e eu descobri que a largura da telha só é 50 centímetros. E eu precisava cobrir um comprimento de 18 metros. Aí eu fiquei me perguntando, poxa vida, como é que eu vou saber o tanto de telha, né? Então, eu precisei fazer a conta do espaçamento da telha pelo comprimento do meu telhado para eu saber converter uma coisa na outra. E assim, a gente aprende a converter unidades para saber calcular a quantidade que você precisa de tal coisa. Por exemplo, teu pai é pedreiro. Supõe que teu pai é pedreiro. Aí você precisa construir um muro de 2 metros de altura por 5 metros de comprimento. Aí a pergunta é, quanto de tijolo eu vou precisar? Para você responder essa pergunta, quanto de tijolo tu vai precisar, tu está fazendo, na verdade, uma conversão. Certo? Tu está convertendo a área do muro na área do tijolo para saber quanto tijolo tu vai precisar. A mesma coisa acontece quando você vai calcular o ponto de cimento. A mesma coisa acontece quando tu vai calcular o tanto de telha. E daí por diante. Então, esse assunto, saber converter unidades, é extremamente importante no dia a dia da gente, para a gente não ser enganado. Entendeu? Vou comprar 1 metro cúbico de brita. Mas 1 metro cúbico de brita, como é que eu vou verificar que ele entregou 1 metro cúbico de brita? Pergunta para um pedreiro, ele vai dizer, 1 metro cúbico de brita pega 18 latas cheias. Aí tu vai ter que medir, para saber se foi entregue. E exemplos não faltam, né? Por aí. Então, a ideia da aula de hoje foi essa. A gente aprender a converter unidades para a gente não cair nas ciladas do dia a dia. Certo? Eu agradeço demais pela atenção de vocês, pela participação e muitíssimo obrigado e até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado assim como eu aproveitei bastante, tá? Muitíssimo obrigado. Foi ótimo, Isaac. Tava vendo, era meu pai. Meu pai era pedreiro, aí tudo fazia a conversão, né? Para poder fazer as casas e tudo. É caro. Obra é caro. Sim, com certeza. Gente, pois eu vou aqui tirar a nossa gravação para quem vai ver essa aula de casa, né? Por favor, deem uma olhada, né? Tentem também fazer outras conversões em casa também, para que a gente possa praticar, né? Porque isso é muito importante. Eu vou pedir aqui o Isaac, se ele tiver algum material que tenha qualquer
qualquer outra atividade para poder enviar para vocês é muito bom para que vocês possam praticar, mas vocês viram pela aula que são coisas do dia a dia. São coisas do dia a dia e que a gente precisa realmente saber, até mesmo para que a gente não caia no erro, né? E que a gente também vá melhorando, né? Em relação a essas conversões, tá bom? Então, obrigada pela aula, Isaac, que a gente possa estar junto na próxima, certo, meu povo? E para quem esteve hoje também e ficou em dúvida, a aula vai estar gravada e vocês podem rever a aula quantas vezes vocês quiserem lá no YouTube, tá bom? Alguma pergunta? Tá tudo bem? Podemos? Estou à disposição. Então, obrigada, meu povo. Diga, Divan. Não, nada, só uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.